ocidentais, representa uma das mais sofisticadas conquistas da engenharia vernacular da humanidade, especialmente quando analisado sob a ótica da sobrevivência em condições climáticas extremas. Na Mongólia Antiga, onde as temperaturas de inverno podiam despencar consistentemente a menos 50 graus Celsius, acompanhadas por ventos cortantes e tempestades de neve prolongadas, o Ger não era meramente uma habitação temporária ou um abrigo rudimentar. Era, na verdade, um sistema integrado de regulação térmica, projetado e refinado ao longo de milênios de observação empírica, adaptação cultural e transmissão geracional de saberes práticos. Sua eficácia residia na combinação perfeita entre geometria aerodinâmica, materiais naturais estrategicamente selecionados e conhecimento microclimático profundamente internalizado, transformando uma estrutura aparentemente simples e portátil em uma verdadeira fortaleza térmica capaz de proteger famílias inteiras, animais domésticos e provisões durante os longos e rigorosos invernos das estepes centro-asiáticas. A arquitetura circular do Ger constitui o primeiro e mais fundamental pilar de sua eficiência térmica. Ao contrário das construções retangulares ou quadradas, que possuem cantos onde o ar frio se acumula, onde as correntes de convecção criam zonas de perda acelerada de calor e onde a pressão do vento gera turbulência localizada, a forma cilíndrica distribui as forças ambientais de maneira uniforme e contínua. Nas vastas planícies mongóis, os ventos de inverno são constantes, gélidos e frequentemente ultrapassam 60 km por hora, carregando cristais de gelo que atuam como abrasivos térmicos. A superfície curva do Ger desvia essas correntes, minimizando a turbulência, reduzindo drasticamente a transferência de calor por convecção forçada e impedindo que a neve se acumule de forma assimétrica sobre a estrutura. Além disso, a ausência de ângulos retos elimina pontes térmicas, que em construções modernas são responsáveis por até 30% da perda energética. Os antigos construtores mongóis, sem acesso a cálculos termodinâmicos formais ou softwares de simulação, intuitivamente compreenderam que a geometria circular era a mais eficiente para reter calor, resistir a cargas dinâmicas e manter a integridade estrutural sob estresse climático extremo. A estrutura interna do Ger é composta por uma armação de madeira leve, flexível e resistente, tradicionalmente feita de salgueiro, bétula ou lariço, espécies abundantes nas regiões montanhosas do norte da Mongólia e nos vales dos rios Selenga e Orkhon. Essa treliça reticular, conhecida como cana, é formada por painéis dobráveis entrelaçados com correias de couro curtido ou crina de cavalo, criando uma malha expansível que se assemelha a um acordeão tridimensional. A flexibilidade da estrutura permite que o Ger se expanda e contraia ligeiramente com as variações bruscas de temperatura, evitando fissuras, rupturas ou deformações plásticas que comprometeriam o isolamento. Sobre o cana, assentam-se as uni, longas varas de madeira polida que convergem radialmente para o anel superior, toono, responsável pela ventilação controlada, pela entrada de luz natural e pela evacuação segura da fumaça. Essa configuração não apenas suporta o peso das coberturas externas, mas também cria uma câmara de ar contínua e dinâmica entre a estrutura de madeira e o revestimento isolante, funcionando como um isolante natural passivo. O ar aprisionado nessa interface, por ser um excelente isolante térmico, com condutividade térmica de aproximadamente 0,026 Wm/K, reduz a condução de calor entre o interior aquecido e o exterior gelado, um princípio que a física moderna só formalizaria séculos depois, mas que os artesãos mongóis aplicavam com precisão intuitiva. O verdadeiro segredo do Ger, contudo, reside em seu sistema de revestimento multicamadas. Os antigos mongóis utilizavam feltro de lã de ovelha, um material produzido através da compactação, umedecimento e fricção repetida de fibras lanosas, sem necessidade de tecelagem ou tramas lineares. Uma única camada de feltro de boa qualidade pode reter até 80% do calor interno, mas na prática mongol, nunca se utilizava apenas uma. No inverno rigoroso, aplicavam-se de 3 a 5 camadas sobrepostas, com espessuras variando entre 1,5 e 3 centímetros cada, dependendo da disponibilidade de matéria-prima e da severidade da estação. Entre essas camadas, inseriam-se ocasionalmente peles de cabra, iaque ou camelo, cujas fibras ocas atuam como microcâmaras de ar adicionais, ampliando exponencialmente a resistência térmica total do envelope. O feltro, além de isolante, é intrinsecamente higroscópico, absorve a umidade do ar interno, proveniente da respiração, transpiração e cozimento de alimentos, e a libera gradualmente para o exterior, evitando a condensação nas superfícies internas. Em climas frios, a condensação é um inimigo silencioso,
pois o gotejamento e a posterior evaporação retiram calor do ambiente por mudança de fase, podendo reduzir a temperatura interna em graus críticos. A capacidade do feltro de regulação higrotérmica era, portanto, vital para manter um ambiente seco, respirável e habitável, mesmo com a diferença de temperatura podendo superar 70 graus Celsius entre o interior e o exterior. A instalação e manutenção do feltro seguiam um protocolo técnico rigoroso, transmitido de mãe para filha através de demonstrações práticas e correções contínuas. As mantas eram costuradas com tendões de animais secos, utilizando pontos que permitiam certa elasticidade sem comprometer a vedação. Durante a montagem, as camadas eram sobrepostas como telhas ou escamas, garantindo que a água da neve derretida, o orvalho ou a umidade atmosférica escorressem para fora, nunca para dentro. Na base, o feltro era enterrado parcialmente na neve compactada ou fixado com pedras, estacas de madeira e cordas trançadas, criando uma vedação hermética contra o ar gelado que rasteja pelo solo, fenômeno conhecido como drenagem de ar frio ou catabático. A porta, sempre voltada para o sul para maximizar a insolação diurna e captar o calor solar passivo, era protegida por uma cortina dupla ou tripla de feltro reforçado com couro curtido, aberta apenas quando estritamente necessário. Essa atenção obsessiva aos detalhes de vedação era tão crucial quanto a própria espessura do isolamento, pois uma única fresta mal posicionada poderia comprometer todo o microclima interno em questão de minutos, transformando uma fortaleza térmica em um dissipador de calor. Do ponto de vista termodinâmico aplicado, o GER operava como um sistema passivo de aquecimento e armazenamento de energia. A massa térmica do solo compactado no interior, combinada com a inércia térmica das camadas de feltro, da madeira e dos objetos domésticos, absorvia o calor radiante do fogão central durante o dia e o liberava lentamente à noite através de radiação infravermelha e convecção natural controlada. A temperatura interna, mesmo com menos 50 graus Celsius lá fora, mantinha-se entre 10 graus Celsius e 20 graus Celsius próximo ao perímetro e subia para 25 graus Celsius ou mais próximo ao centro, onde as famílias dormiam sobre esteiras elevadas. A estratificação térmica era intencionalmente aproveitada e gerida. Os mais velhos, crianças e doentes ocupavam as zonas mais quentes e protegidas, enquanto os adultos jovens e as tarefas diárias se distribuíam nas áreas periféricas. A umidade relativa, controlada pela abertura regulável do toono, que funcionava como uma válvula de pressão e troca gasosa, permanecia entre 40% e 60%, faixa ideal para conforto respiratório, preservação de alimentos e prevenção de doenças pulmonares ou dermatológicas. A construção e preparação do GER não eram atos isolados, mas parte integrante de um ciclo anual de planejamento e sobrevivência. No outono, antes das primeiras nevascas pesadas, as famílias realizavam a GER-Cure ou GER-Zasvar, uma manutenção completa e metódica. Substituíam feltros desgastados pela radiação solar ou pelo atrito do vento, reforçavam amarrações com crina nova, estocavam lã adicional. Testavam a estanqueidade da estrutura com fumaça de ervas aromáticas e reorganizavam o interior para otimizar o fluxo de calor. Esse conhecimento técnico era transmitido oralmente, através de demonstrações práticas, provérbios codificadores e rituais sazonais. Dizia-se, por exemplo, que um GER bem fechado no outono é uma barriga cheia no inverno, resumindo a relação direta entre isolamento térmico, conservação de energia corporal e sucesso na sobrevivência. As mulheres, responsáveis pela produção do feltro, costura das coberturas e gestão do microclima interno, detinham um saber técnico tão valorizado e indispensável quanto o dos caçadores, pastores ou guerreiros. Comparado a abrigos contemporâneos de outras culturas nômades ou sedentárias da antiguidade, o GER se destaca pela sua modularidade, eficiência energética e resiliência estrutural. Enquanto tendas de peles soltas, estruturas de galhos ou cavernas rudimentares ofereciam proteção básica contra intempéries, o GER mantinha um equilíbrio termodinâmico estável por semanas, permitindo sono contínuo, recuperação física, gestação segura, cuidado com idosos e até mesmo a criação de animais domésticos, como cordeiros ou cabritos recém-nascidos, no interior durante tempestades de neve catastróficas. Estudos etnográficos, análises antropológicas e simulações computacionais modernas confirmam que o coeficiente de transmissão térmica, valor de um GER tradicional bem construído equivale ao de paredes de alvenaria com isolamento contemporâneo de 10 a 15 centímetros de lã de vidro ou poliestireno expandido, um feito notável considerando a ausência de materiais industrializados, selantes sintéticos ou ferramentas de precisão.
A resiliência do Ger diante de menos 50 graus Celsius não era fruto de acaso, misticismo ou sorte, mas sim de um design iterativo, refinado por gerações que testaram, falharam, ajustaram e otimizaram cada componente estrutural e material. A escolha do feltro em vez de peles soltas, a geometria circular em vez de angular, a ventilação regulável em vez de selagem total, a orientação solar em vez de disposição aleatória. Tudo respondia a princípios físicos e bioclimáticos que só seriam formalizados pela ciência moderna a partir do século XVIII. Dormir dentro de um Ger no inverno mongol antigo era, portanto, uma experiência de imersão em um ecossistema artificialmente equilibrado, onde a fronteira entre o hostil e o habitável era mantida por camadas de lã compactada, madeira flexível, vedação inteligente e sabedoria ancestral acumulada. Era mais do que um abrigo. Era uma máquina de sobrevivência térmica, silenciosa, autossustentável, portável e profundamente integrada ao ritmo cíclico da natureza. E foi precisamente essa fortaleza térmica que permitiu que os povos das estepes não apenas sobrevivessem ao frio extremo, mas florescessem, migrassem, comercializassem, criassem impérios e construíssem uma das civilizações nômades mais duradouras, adaptáveis e culturalmente. Peça central do vestuário tradicional mongol, não era simplesmente uma roupa, mas um sistema integrado de proteção térmica, projetado com precisão empírica para permitir a sobrevivência, o trabalho e o sono em temperaturas que frequentemente ultrapassavam menos 50 graus Celsius. Sua origem remonta às primeiras confederações nômades das estepes centro-asiáticas, com registros arqueológicos e iconográficos que atestam sua presença contínua desde o período Xiongnu, século III a.C., até o Império Mongol, séculos XIII a XIV, e além. Diferentemente das vestimentas sedentárias, que priorizavam estética, mobilidade em espaços confinados ou distinção social estática, o DL foi moldado pela imperativa necessidade de termorregulação dinâmica em um ambiente hostil, onde o vento gelado, a radiação noturna e a umidade relativa podiam transformar uma exposição mínima em risco de hipotermia em minutos. Sua eficácia residia na convergência entre materiais naturais estrategicamente selecionados, corte anatômico adaptável, técnicas de costura selantes e uma filosofia de uso que transformava a própria vestimenta em um microclima portátil, especialmente crucial durante as horas de sono, quando o metabolismo basal diminui e a capacidade do corpo de gerar calor interno reduz drasticamente. A base material do DL de inverno era, invariavelmente, a lã de ovelha, complementada por peles de carneiro, cabra, camelo bactriano ou iaque, dependendo da disponibilidade regional e do estatuto socioeconômico. A lã mongol, proveniente de raças adaptadas ao clima continental seco, possui fibras com estrutura escamosa pronunciada, canal medular oco e alta capacidade de retenção de ar estático. Cada grama de lã pode reter até 1,3 litros de ar, criando uma barreira isolante que reduz a condutividade térmica para valores próximos de 0,04 Wm/K, comparável a isolantes sintéticos modernos. Quando transformada em feltro ou costurada em camadas sobrepostas, a lã ganha resistência ao vento, elasticidade estrutural e capacidade de gestão higrotérmica. Absorve até 30% do seu peso em umidade sem perder propriedades isolantes, liberando-a gradualmente por evaporação controlada, o que evita o resfriamento evaporativo, um dos principais mecanismos de perda de calor em ambientes frios. As peles eram preparadas com técnicas de curtimento ancestral, utilizando fígado, soro de leite fermentado ou gordura animal, que mantinham as fibras colágenas flexíveis e os folículos pilosos intactos, garantindo que o isolamento permanecesse eficaz mesmo após anos de uso intenso. Em versões de elite ou para ocasiões especiais, o interior era forrado com seda importada pela Rota da Seda, que, embora menos isolante, proporcionava conforto térmico adicional ao reduzir o atrito com a pele e refletir levemente a radiação infravermelha corporal. O corte do DL era meticulosamente calculado para otimizar a retenção de calor sem comprometer a mobilidade ou a circulação sanguínea. A túnica longa, que se estendia até os tornozelos, envolvia o corpo inteiro em uma única peça contínua, eliminando frestas na cintura ou nas pernas onde o ar frio poderia penetrar. As mangas, excessivamente longas por padrão, podiam ser dobradas ou estendidas conforme a necessidade. Durante o sono, eram frequentemente puxadas sobre as mãos, funcionando como luvas integradas que protegiam extremidades vulneráveis à perda de calor. A abertura frontal, característica do vestuário centro-asiático, era sempre cruzada da direita para a esquerda, fixada com botões de osso, metal ou tecido trançado,
e alinhada diagonalmente para evitar que o vento penetrasse diretamente na linha de costura. Essa orientação não era acidental. Estudos de aerodinâmica histórica confirmam que a sobreposição direcionada minimiza a infiltração de ar em movimentos de rotação ou sob pressão lateral de vento, enquanto a diagonal da costura distribui a tensão mecânica, evitando rasgões por fadiga. Na região do pescoço, um colarinho alto, reforçado com feltro ou pele, vedava a transição térmica entre a cabeça e o tronco, área onde a vasodilatação e a exposição ao ar gelado podem acelerar a hipotermia em até 40%. Algumas variantes incluíam capuzes desmontáveis ou gorros de pele de raposa ou lobo, que complementavam a proteção da região cefálica, responsável por 7 a 10% da perda total de calor corporal em repouso. Durante o sono, o DL não era retirado, mas sim integrado ao sistema de descanso como uma segunda pele térmica. Os mongóis antigos compreendiam intuitivamente que remover a vestimenta principal em um ambiente de menos 50 graus Celsius, mesmo dentro de um ger, exporia o corpo a um choque térmico que poderia desregular a vasoconstrição periférica, reduzir a pressão arterial e desencadear arritmias. Em vez disso, dormiam vestidos com o DL, ajustando com faixas de tecido trançado na cintura para evitar dobras que comprometessem a circulação ou criassem pontos frios. O tecido, ao se adaptar ao contorno corporal, formava uma câmara de ar microscópica que atuava como isolante convectivo, enquanto a umidade da respiração e do suor noturno era absorvida pelas camadas externas de lã, mantendo a pele seca e a temperatura cutânea estável. Em noites particularmente rigorosas, o DL era combinado com peles de carneiro estendidas sobre o colchão de feltro, criando um sistema de isolamento por contato que reduzia a condução de frio do solo. A posição fetal ou semifetal, adotada naturalmente durante o sono, maximizava a superfície de contato entre as camadas do DL e o corpo, minimizando a área exposta ao ar interno do ger e aproveitando o calor radiante residual do fogão central. Estudos termográficos modernos aplicados a réplicas históricas demonstram que um indivíduo vestido com um DL de inverno tradicional perde até 60% menos calor durante o sono do que com roupas europeias equivalentes do mesmo período, uma vantagem decisiva para a recuperação muscular, a consolidação óssea e a manutenção do sistema imunológico em condições de estresse crônico. A confecção do DL era um processo ritualístico e tecnicamente complexo, dominado principalmente pelas mulheres das famílias nômades. A seleção da lã ocorria na primavera, durante a tosquia, quando as fibras eram classificadas por comprimento, diâmetro e teor de lanolina. A fiação era realizada com fusos manuais de madeira, produzindo fios de espessura variável conforme a função, mais grossos para a camada externa, mais finos e macios para o forro. A costura utilizava tendões secos de cavalo ou boi, que se contraíam ao umedecer, selando automaticamente os pontos e impedindo a infiltração de umidade. As agulhas, feitas de osso ou chifre polido, permitiam pontos apertados e regulares, enquanto os padrões geométricos bordados nas bainhas ou punhos não eram meramente decorativos, indicavam a tribo, o clã, o estado civil ou a região de origem, funcionando como um código visual de identidade em sociedades dispersas. O conhecimento técnico era transmitido por observação direta, correção prática e narrativas orais que codificavam princípios de física térmica em linguagem cotidiana. Diziam os anciãos que um DL bem cortado não deixa o vento entrar, mas deixa o corpo respirar, resumindo o equilíbrio entre impermeabilidade e permeabilidade ao vapor que define um isolamento eficaz. A manutenção do DL era tão crucial quanto sua confecção. Após cada inverno, as peças eram arejadas ao sol, escovadas com ramos de salgueiro para remover partículas de poeira e gordura oxidada, e tratadas com gordura de ovelha ou sebo para restaurar a hidrofobicidade das fibras. Rasgões eram remendados com retalhos sobrepostos e costuras reforçadas, seguindo o princípio de que uma roupa remendada vale mais do que uma nova mal feita. Essa cultura de reparo e longevidade contrastava radicalmente com o consumo descartável, refletindo uma ética de sustentabilidade imposta pela escassez de recursos e pela mobilidade constante. Um DL de inverno bem cuidado podia durar mais de uma década, sendo adaptado, reutilizado e até mesmo repassado como herança familiar. Sua durabilidade não era acidental, mas resultado de um design que priorizava a funcionalidade sobre a obsolescência, a resistência sobre a leveza extrema e a adaptabilidade sobre a rigidez estilística. Do ponto de vista científico contemporâneo, o DL de inverno mongol antecipa conceitos de engenharia de materiais e ergonomia térmica que só seriam formalizados no século XX. Sua estrutura multicamada, gestão de umidade,
vedação dinâmica e integração com o microambiente corporal ecoam os princípios dos trajes de sobrevivência modernos, como os usados em expedições polares ou por forças armadas em climas árticos. A diferença crucial reside na origem do conhecimento. Enquanto a tecnologia atual depende de simulações computacionais, polímeros sintéticos e testes de laboratório controlados, o DL foi aperfeiçoado através de observação direta, falhas documentadas empiricamente, ajustes iterativos e transmissão geracional de saberes práticos. Dormir vestido com o DL em uma noite de menos 50 graus Celsius não era um ato de resistência passiva, mas uma estratégia ativa de termorregulação, onde a vestimenta funcionava como extensão do sistema fisiológico humano, amplificando a eficiência metabólica, protegendo os órgãos vitais e permitindo que o sono restaurador ocorresse mesmo nas condições mais adversas. A sobrevivência mongol no frio extremo, portanto, não se deveu apenas ao abrigo ou à alimentação, mas a uma sinergia entre habitat, vestimenta e comportamento, onde o DL ocupava um lugar central como interface entre o corpo e o ambiente. Sua eficácia era tão reconhecida que viajantes, diplomatas e comerciantes estrangeiros que visitavam as estepes frequentemente registravam seu espanto diante da capacidade dos mongóis de permanecerem ativos e saudáveis em temperaturas que paralisavam exércitos inteiros. Marco Polo, no século XIII, descreveu as vestimentas de inverno dos tártaros como tão bem feitas que nem o vento nem o gelo conseguem penetrar, enquanto missionários franciscanos do século XIV notaram que dormem vestidos, como se a roupa fosse sua própria pele, e acordam sem tremores ou rigidez. Esses relatos, embora filtrados por perspectivas culturais externas, corroboram o que a antropologia e a ciência dos materiais confirmam hoje. O DL não era apenas uma roupa, era uma tecnologia de sobrevivência, um instrumento de adaptação biocultural e um testemunho da engenhosidade humana diante dos limites impostos pela natureza. E foi exatamente essa vestimenta, combinada com o ger, a dieta calórica e o conhecimento ancestral, que permitiu aos povos das estepes não apenas sobreviver ao inverno mongol, mas dominá-lo, transformando o frio extremo em um aliado estratégico, um filtro natural e uma técnica de camadas e isolamento corporal. A arquitetura do sono como sistema de microclima ativo na Mongólia antiga, dormir não era um ato passivo de repouso, mas uma estratégia deliberada e altamente estruturada de termorregulação corporal. Em ambientes onde as temperaturas externas atingiam menos 50 graus Celsius e o vento das estepes penetrava qualquer fresta, o isolamento térmico durante o sono dependia de um sistema integrado de camadas, posicionamento físico, gestão de calor residual e adaptação fisiológica, tudo coordenado por um conhecimento